Meus irmãos, quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos nos colocar diante de Deus, nesse momento, abrindo a Bíblia no capítulo 5 do livro do Apocalipse. Abra sua Bíblia no capítulo de número 5 do livro do Apocalipse e vamos ouvir a leitura da palavra do Senhor, onde neste texto vemos a adoração que é prestada a Deus e que nós, igreja, também somos chamados para prestar esta adoração. Então abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo de número 5, versículo 6 ao versículo de número 14. Apocalipse 5, versículo 6 ao versículo de número 14. Enquanto eu faço a leitura, você poderá acompanhar na sua própria Bíblia. Assim diz a palavra de Deus. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto que mostra a visão que o apóstolo João teve daqueles que estão diante do trono do Senhor, diante do Cordeiro, e eles adoram ao Deus único e verdadeiro. E nós também, como igreja do Senhor, devemos assim o fazer, pois é para isso que a igreja existe. Ela foi chamada, escolhida antes da fundação do mundo, para que esta igreja pudesse adorar ao Deus único e verdadeiro, o Deus santo, santo, santo. Nós iremos neste momento orar, dizendo: aqui estamos, Senhor, e diante da Tua palavra, queremos cumprir o que ela nos chama para fazer. Nosso objetivo nesta noite, neste culto, é Te honrar, e é para isso que estamos aqui. Então vamos orar. Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, Deus Santo, queremos Te agradecer, porque podemos, com a Tua palavra, ser instruídos e chamados para Te adorar. E nós respondemos ao chamado da Tua palavra, dizendo: aqui estamos perante o Senhor para Te honrar. Aqui estamos com o coração voltado para Ti, para prestar o culto que é devido. Aqui estamos para bendizer-Te, pois Tu és digno de toda honra, glória e louvor. Tu és santo, santo, santo.
e nós nos aproximamos com todo respeito, nos aproximamos com reverência do Senhor, porque Tu és o Deus que merece todas as homenagens, merece todas as honras. Esse culto é para o Senhor, e estamos aqui com um propósito único de Te bendizer. Ó Deus, conduza-nos com Teu Santo Espírito, e que possamos, conforme a Tua palavra, fazer tudo como lhe convém. Assim oramos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, vamos louvar a Deus com o Salmo de número 63, os seus primeiros versículos. Cantemos e louvemos a Deus com o Salmo 63. Te contemplo no santuário, para ver a Tua força, a Tua glória, porque Tua graça é melhor que a vida, os Teus lábios sempre Te louvarão. Cumpre-me em Teu nome eu levanto as minhas mãos. Quanto eu viver, ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu Te busco ansiosamente, a minha alma de Ti tem sede, como terra seca e sem água. Assim eu Te contemplo no santuário, para ver a Tua força, a Tua glória, porque Tua graça é melhor que a vida, os Teus lábios sempre Te louvarão. Cumpre-me Te bendizer, em Teu nome eu levanto as minhas mãos, porque Tua graça é melhor que a vida, os Teus lábios sempre Te louvarão. Cumpre-me Te bendizer, em Teu nome eu levanto as minhas mãos. Quanto eu viver, enquanto eu viver. Mais uma vez, irmãos, pegue a sua Bíblia e abra no Salmo de número 32, e vamos fazer uma leitura alternada de todo o Salmo 32. Salmo de número 32, para leitura alternada, lerei os versos ímpares e os irmãos lerão os versos pares. Salmo de número 32, abra sua Bíblia e vamos fazer essa leitura
de forma alternada. Salmo de número 32. Este é um salmo de Davi. E assim nos diz a palavra do Senhor. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. Meus irmãos, vamos nos assentar, e este é o momento onde nos colocamos diante de Deus com contrição. Sabemos que o Senhor encontra o seu povo, o redime, o perdoa de seus pecados. Contudo, ainda não atingimos aquela estatura de varões perfeitos, onde acontecerá na glorificação e não mais poderemos pecar. Mas até que este dia chegue, a igreja deve se moldar segundo o padrão de Cristo, segundo a vontade do nosso Salvador. E por isso compete a nós avaliarmos o coração perante a palavra de Deus e clamarmos misericórdia e perdão de pecados. E esse é o nosso objetivo. Vamos orar a Deus confessando os nossos pecados. Faça isto dizendo: Senhor, tenho pecado contra ti, me arrependo, e tome a firme decisão de não mais desejar ou querer o pecado pelo poder do Espírito. Vamos fazer isso neste momento. Vamos orar confessando os nossos pecados com orações silenciosas. Depois de alguns instantes, o presbítero Márlio estará orando a Deus e agradecendo pelo perdão recebido em Cristo Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te bendizemos, Pai. Nessa hora queremos te agradecer pelo perdão recebido em Cristo. Assim como o salmista diz, a tua misericórdia nos assiste, Senhor. E diante do trono da graça nós nos alegramos porque recebemos o perdão do pecado de origem. E infelizmente ainda temos o hábito de pecar. Senhor Jesus, mas o Senhor nos ajuda a caminhar em santidade. Obrigado que o Senhor nos concedeu a Tua palavra, que é luz para o nosso caminho, é lâmpada para os nossos pés, sem a qual estaríamos em densas trevas. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos assista, Pai,
Lá em 1 João diz que o sangue de Jesus nos purifica de pecado. Por isso que nós nos alegramos, nos chegamos diante do Teu trono confiantes, Pai, na certeza do perdão em Cristo Jesus, porque a obra de Cristo foi suficiente para apagar todas as nossas transgressões. E nosso coração se regozija, Senhor, por essa obra maravilhosa. Obrigado, Jesus. Que o Teu Santo Espírito nos ilumine, Pai, nessa caminhada terrena. Enquanto estivermos aqui, que o Senhor nos ajude a andar em santidade, que Ele possa nos instruir segundo a Tua vontade, que é conhecida na Tua palavra. Instrui-nos, Senhor, na Tua palavra a cada dia nesta terra, Senhor. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, com a certeza de que temos o perdão em Cristo Jesus, vamos cantar o hino 79 do Inário Novo Cântico, que tem como título Glória ao Salvador. Em uma só voz, louvemos a Deus com o hino 79. Salvador, prostrar aos pés do meu Redentor, Ele atendeu logo ao meu clamor. Glória ao Salvador, glória ao Salvador, glória ao Salvador. Eu sei que Cristo já me salvou. Glória ao Salvador. Que maravilha, Jesus me amou. Tudo de graça me perdoou. Dos meus grilhões Ele me livrou. Glória ao Salvador. Glória ao Salvador. Glória ao Salvador. Eu sei que Cristo já me salvou. Glória ao Salvador. Glória ao Salvador. Glória ao Salvador. Eu sei que Cristo já me salvou. Glória ao Salvador. Toda glória ao Salvador, que é o Redentor da igreja e aquele que pela sua justiça nos justifica. Meus amados irmãos, nós vamos agora cantar o Salmo de número 23. Este Salmo fala do Deus que é o nosso pastor. O Senhor é o nosso pastor e tem nos mantido, tem nos sustentado. E enquanto nós cantamos o Salmo 23, nós iremos também recolher os dízimos e ofertas, lembrando que nós não estamos fazendo trocas, lembrando que nós não estamos trazendo algo para que Deus nos dê, nós estamos trazendo aquilo que Deus já nos deu. Os dízimos e ofertas nada mais são do que a gratidão de corações e a responsabilidade de membros da igreja de sustentar o trabalho de avanço da igreja e do evangelho. Então, enquanto cantamos o Salmo de número 23, você que está preparado, saia do seu lugar e deposite no gasofilácio seus dízimos e ofertas. O Senhor é o meu pastor e nada, nada, nada me faltará. Deita-me, faz em verdes pastos e guia-me pra junto das águas tranquilas.
sombra da morte, nada temerei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei, nada temerei. O Senhor é o meu pastor, e nada, nada, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me pra junto das águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei, nada temerei, nada temerei. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. E é porque o bom pastor tem zelado pelas nossas vidas que nós podemos trazer nossos dízimos e ofertas. É porque o bom pastor tem nos guardado é que nós podemos também prosseguir diante dele perante a sua providência. Nós vamos orar agradecendo pelos dízimos, pelas ofertas, e neste momento convido o presbítero Hudson para que esteja fazendo oração de agradecimento a Deus pelos dízimos e ofertas. Vamos orar com o irmão Hudson. Te louvamos, bendizemos o teu santo nome, por tudo que o Senhor fez a começar na cruz do Calvário, comprando para si um povo santo, separado por Jesus Cristo. Santidade essa que provém do Senhor, não há nada em nós, mas tudo vem de ti. E além de nos salvar, o Senhor nos dá o privilégio de servir no teu reino, servir com os nossos dízimos, servir com o nosso tempo, com ofertas, com o trabalho. Ó Deus, nós te louvamos pela tua graça salvadora. Te louvamos porque o Senhor é o Deus Elohim, Criador, sustentador de todas as coisas e de nós, seres humanos, e principalmente da tua igreja. Abençoa o teu povo que pôde contribuir, que sempre possa ter a alegria no coração de fazê-lo. E aqueles que por motivos de força maior não puderam fazer, quer por estarem despreparados, quer por estarem desempregados, ou quer por negligência, que o teu Santo Espírito que habita na tua igreja e no teu povo possa mudar esse quadro, e que juntos nós possamos contribuir em todos os sentidos para a honra e glória do teu nome e para o prosseguimento do teu reino nesta terra. E oramos agradecidos por Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos ainda louvar a Deus com mais um cântico. Este cântico tem como título Escolhido Fui. Onde
Criador. Escolhido fui, escolhido sou, pela graça, pelo amor. Não existia razão em mim para o Deus Santo escolher-me. Sem exigência escolheu a mim, pois nunca iria querer-me. Escolhido fui, escolhido sou, desde o princípio por Deus Criador. Escolhido fui, escolhido sou, pela graça, pelo amor. Na morte de Cristo, o Salvador, a morte nos foi derrotada. Nenhuma gota de sangue eficaz em vão foi na cruz derramada. Escolhido fui, escolhido sou, desde o princípio por Deus Criador. Escolhido fui, escolhido sou, pela graça, pelo amor. Irresistível é a graça de Deus ao que está morto em pecado. É soberano, chamado do Pai, ao homem atraído e amado. Escolhido fui, escolhido sou, desde o princípio por Deus Criador. Escolhido fui, escolhido sou, pela graça, pelo amor. Em santidade por Cristo viver, vencendo o mundo e o pecado. Nada, ninguém, nem a morte ou mal, afastam de Deus seus amados. Escolhido fui, escolhido sou, desde o princípio por Deus Criador. Escolhido fui, escolhido sou, pela graça, pelo amor. Escolhido fui, escolhido sou, desde o princípio por Deus Criador. Escolhido fui, escolhido sou, pela graça, pelo amor. Pela graça, pelo amor. Pela graça, pelo amor. Meus irmãos, podem se assentar. Hoje é um dia que nós estamos cultuando a Deus e também celebraremos os sacramentos. E celebraremos os dois sacramentos. Teremos nesta noite batismo, profissão de fé e após a mensagem, a pregação, o sermão, nós iremos também ministrar a ceia do Senhor. E nesse instante eu quero convidar agora para que venham à frente e estejam se colocando aqui à minha direita, aqueles irmãos que vão professar a fé e batizar. E eu vou citar aqui os nomes da lista que me foi passada desses irmãos. Então eu vou convidar o Jomar, a Lucimara, Ricardo, Keila, Nilton, Lucilene, Mirma, Getúlio, Davi, Vitor, Nayara e Uri. Esses vão professar a fé. E para batismo e profissão de fé, Bruno, João Vitor, Raíssa, Samuel, Liliane. Temos também para a profissão de fé o Kaique e Antônia também está convidada. Caso haja algum nome que eu não citei, mas que procedeu com o curso e fez a entrevista com o conselho e foi aprovado, por favor, venha à frente esses irmãos e se coloquem aqui à minha direita.
Meus irmãos, nós vamos fazer aqui pelo bom número que nós temos, nós vamos fazer da seguinte forma: aqueles que forem apenas profissão de fé, fique deste lado, por favor. Quem for fazer apenas a profissão de fé, quem for batizar e professar a fé, fique aqui deste lado. Então, só para nós facilitarmos a localização e podermos proceder desta maneira. Alguns destes irmãos também vão trazer os filhos, então, terminando, não vá embora, que vamos fazer em outro momento o batismo de crianças, mas por enquanto, batismo e profissão de fé. Então, quem for batizar e professar a fé, fique aqui mais próximo de mim. Os que ficarem do outro lado vão professar a fé, sem passar por batismo, pois já passaram pelo batismo, então não há necessidade de um novo batismo. Muito bem, irmãos. Os filhos do Ricardo, eles tinham dito na entrevista que também seriam batizados hoje. Eu pedi para chamar os filhos, que estão lá embaixo. Quem são? Crianças? Ricardo? Pois é, são crianças? Então, eu vou professar com eles e depois a gente vai fazer o batismo. Aí, pode vir se quiser, não tem problema. Muito bem, irmãos, então, vamos lá. Eu gostaria de ter a atenção de todos vocês, nesse momento, e também de toda a igreja, para que possamos proceder aqui com algumas instruções. E os irmãos vão ouvir depois o nome de cada um deles, para que a igreja os conheça e saiba bem pelos seus nomes, cada um deles depois irá falar, mas eu vou proceder aqui com as instruções acerca de batismo e de profissão de fé. Nosso Senhor Jesus Cristo ordenou que os seus servos fossem um só corpo com Ele, unidos uns aos outros pela confissão da mesma fé e pela esperança das mesmas promessas. Jesus disse, conforme está escrito no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 10, verso 32 e 33. Todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. O Espírito Santo também ensina, conforme Romanos, capítulo de número 10, verso 10. Com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Visto que pela graça de Deus, vocês se acham resolvidos a unir aos discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, professando publicamente a sua fé, exorto a todos vocês que respondam com sinceridade de coração a pergunta que eu passo, as perguntas que eu passo a fazer-lhes. Então, todos respondam assim que eu terminar de fazer a pergunta, respondam de voz audível. Vocês creem em um só Deus, que subsiste em três pessoas: o Pai, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis; o Filho, que foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, o qual morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação; e o Espírito Santo, santificador das nossas almas e doador da vida. Creem? Vocês creem que as sagradas escrituras do Antigo e do Novo Testamento são a palavra de Deus e a única regra de fé e prática dada por Ele à sua igreja, e que são falsas e perigosas todas as doutrinas e cerimônias contrárias a essa palavra, e todos os usos e costumes acrescentados à simples lei do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo? Vocês confessam que foram concebidos em pecado, que por natureza são incapazes de cumprir perfeitamente a lei de Deus, inclinados antes a amar e fazer o que essa lei condena, tendo pecado muitas vezes por pensamentos, palavras e obras. Confessam?
Vocês creem firmemente que o sangue de Cristo purifica de todo pecado e que não há outro meio de alcançar o perdão e o poder santificador, senão pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo e pela obra do Espírito Santo que Jesus dá a todo aquele que nele confia? Estão agora sinceramente arrependidos do mal que têm feito diante de Deus e resolvidos a fazer o uso diligente de todos os meios de graça por Ele ordenados para o bem do seu povo, e a seguir os preceitos de sua lei, deixando de fazer o que proíbe a sua palavra e fazendo toda a sua vontade, auxiliados pela sua graça? E prometem que, como membros desta igreja, vocês se sujeitarão sempre à sua disciplina e às autoridades nela constituídas para seu ensino e governo, enquanto estas autoridades forem fiéis às Sagradas Escrituras? Muito bem, meus irmãos, então, como pudemos ver, todas as respostas, as perguntas foram respondidas de modo positivo. Estes irmãos que estão aqui, como eu disse, estão em duas categorias. Todos estão professando a fé. Alguns estão também vão receber também o batismo. Então, nós temos alguns que apenas professarão a fé, porque já foram batizados, e outros que professarão a fé, como estamos vendo agora, e receberão o batismo. Então, vou agora me dirigir, primeiramente, aos irmãos que estão professando a fé, e vou pedir que cada um de vocês fale apenas à igreja, para que a igreja os conheça, o seu nome completo, para a igreja esse conhecimento do nome de vocês, e depois eu estarei orando por vocês, rogando a Deus a sua bênção, para que vocês possam desta forma estarem concretizando esse momento de profissão de fé. Então vou pedir, não precisa ficar com vergonha, é só falar o nome. Kaique Gomes Medeiros. Pedro Otávio Oliveira de Souza. Davi de Oliveira Santos. Lucimara Rodrigues Cassiano. Jomar Cassiano. Yuri Buenos Aires Nascimento. Nayara Oliveira Correia de Faria. Vitor Moreira Braga. Getúlio dos Santos Pereira. Mirma Nogueira de Souza Figueiredo. Nilton César do Nascimento. Lucilene do Nascimento. Keila Patrícia Ribeiro Moura de Carvalho. Todos vão batizar. Os três. Okay. Ricardo Moura. Muito bem, irmãos, então esses são os que estão professando a fé. Vocês ouviram os seus nomes, estão tomando conhecimento desses irmãos que já têm participado conosco, têm aqui estado nos trabalhos desta igreja, nos cultos, nas atividades, e nós vamos orar agora para que o Senhor fortaleça a vida de vocês, e que assim como vocês estão declarando a fé em Cristo e querem caminhar juntos com esta igreja local, possam desta forma permanecer fiéis ao nosso Senhor e serem edificados por Ele a cada dia. Vamos orar pelos nossos irmãos que estão professando a fé. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, é muito bom termos irmãos que aderem à fé cristã e especificamente nesta igreja local, e muitos deles, ó Deus, estão aqui, vários estão, ó Deus, se juntando a nós, e nós nos agradecemos ao Senhor pela bênção de termos estas vidas que agora somam conosco neste corpo local. Eles estão declarando que confessam a mesma fé que nós confessamos. Por isso, ó Pai, te pedimos que o Teu Santo Espírito esteja os agraciando, abençoando, enchendo-os de Ti e alimentando os seus corações com a palavra do Senhor e com a orientação que ela nos traz. Guarde-os, ó Deus, em toda a caminhada. Abençoe-os para que eles possam sempre crescer no conhecimento e na graça do Senhor, e desta forma estejam diante de Ti, honrando ao Senhor e ao Teu santo nome por todos os dias que o Senhor lhes conceder.
Muito obrigado, Senhor, pela vida destes amados irmãos. Muito obrigado porque o Senhor nos tem dado e aqui, ó Deus, eles têm encontrado lugar em nosso meio. Que a igreja possa recebê-los com amor e eles possam também amar a igreja e, acima de tudo, amar ao Senhor da igreja. Assim nós oramos agradecidos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, que o Senhor os abençoe ricamente e que estejam lhes dando graça, esteja lhes dando cada dia do seu Espírito e cuidando de todos vocês. Os presbíteros também poderão cumprimentá-los, fiquem à vontade, irmãos presbíteros, que Deus os abençoe ricamente e sejam bem-vindos à nossa igreja, aqueles que estão vindo de outros grupos e que estão professando a fé, e alguns dos irmãos que já foram batizados nesta igreja e que estão também professando a fé. Ao terminarem os cumprimentos, os irmãos podem voltar para os seus lugares, com exceção daqueles que estão com as crianças que vão ainda batizar os seus filhos. Que Deus os abençoe ricamente. Ao final do culto, eles estarão conosco, ficam convidados todos a sair, estarem ali, onde nós ficamos cumprimentando os irmãos, para que a igreja também possa cumprimentá-los e abraçá-los. Agora eu peço a ajuda, um irmão presbítero, para que me ajude para procedermos com o batismo. Estes irmãos, como vocês viram, também declararam a sua fé em Cristo Jesus, juntamente com os demais. E nós vamos agora também batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como ministro do Evangelho, que foi autorizado para tal, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E assim, com o batismo bíblico, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que o Senhor possa trazer graça sobre a sua vida, pois eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que bênção, meus irmãos, que vocês também passam a fazer parte deste corpo da igreja do Senhor e estão também envolvidos nesta igreja e neste mesmo propósito de honrar ao nosso Senhor, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. É para isso que nós estamos aqui, e vocês se sintam acolhidos pela igreja, recebidos para prosseguirmos na mesma fé. Convido os presbíteros para que estejam também os cumprimentando, e no final vocês poderão permanecer junto conosco e receber os cumprimentos de toda a igreja. Eu vou fazendo o batismo de crianças. Deus abençoe. Eu vou proceder com o batismo de crianças. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Meus irmãos, nós temos ainda um batismo que será feito dos filhos destes irmãos que estão sendo recebidos. Eles que não têm crianças que foram batizados agora, que não têm crianças que serão batizadas, eu os convido também, já podem, fiquem à vontade para voltar para os seus lugares. Eu estou fazendo assim porque é um número maior de pessoas para não confundirmos. Os pais, por favor, fiquem aqui com os seus filhos para que possamos proceder com o batismo. E eu vou pedir aos pais que falem o nome dos seus filhos, para que a igreja também tenha conhecimento do nome de cada um deles. Samuel Lima Melo de Andrade. Giovana Botelho de Oliveira e Letícia Botelho de Oliveira. João Pedro Correia de Faria.
Davi Luca de Carvalho Moura, Beatriz Vitória e Valentina de Carvalho Moura. Lorenzo Rodrigues Cassiano. Muito bem, irmãos, então nós temos aqui os nomes das crianças ditas pelos seus pais. E eu também vou lhes dirigir, fazendo algumas perguntas que devemos fazer para vocês. Pais destas crianças que aqui se apresentam ao batismo, vocês prometem que, se Deus conservar a vida destas crianças até a idade própria, vocês as educarão na crença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e na fé cristã como é ensinada nas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento? Prometem? Sim. Prometem encaminhá-las pelas santas veredas da cruz, servir vocês mesmos de exemplos de piedade e fazer todos os esforços para livrá-las das más companhias e de maus exemplos, ensinar-lhes a Bíblia e trazê-las com vocês à igreja regularmente, ensiná-las a adorar o Senhor com reverência e a estimar como irmãos os demais membros da igreja? Prometem orar com seus filhos e filhas e por elas, dar a elas ou providenciar que alguém dê a instrução e a educação que vocês puderem, para que possam aprender a ler e assim usufruir da leitura da palavra de Deus e criá-las na disciplina e na correção do Senhor? Muito bem, meus irmãos, é mister deixarmos registrado que o batismo de crianças não significa que nós cremos que há salvação pelo batismo. Do mesmo jeito, o batismo que é ministrado aos adultos. O batismo em si não tem poder redentor. O poder redentor é de Cristo. Mas os filhos dos crentes passam a ter o direito, segundo as Escrituras Sagradas, de pertencer ao povo da aliança, à igreja do Senhor. Por isso eles estão trazendo os seus filhos para que possam ser também integrados ao povo da aliança. E desta forma, eles se comprometem ao ensino dos filhos no caminho que deve andar, crendo. A gente faz isso, pais, crendo que o Espírito Santo é que alcança o coração dos nossos filhos. Mas aquilo que o Senhor nos mandou fazer, nós o fazemos. Educar as crianças, trazê-las ao culto, ensiná-las no caminho e também ler a Bíblia, ensinar a oração, enfim, ensinar a palavra do Senhor. Então quero convidar agora para que um dos presbíteros me ajude, por favor, trazendo a água do batismo, que nós iremos batizar as nossas crianças. Como ministro do Evangelho, investido de autoridade, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que a graça do nosso Deus, que concede à igreja a presença das crianças, possa também esse mesmo Senhor inserir esta criança no povo da aliança, assim como Ele nos ensinou pelo batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E com a autoridade de ministro, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E assim também, que esta família possa provar da grande bênção de Deus, de todos estarem inseridos na aliança. Por isso eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que nesta família igualmente haja a bênção de estarem na família da aliança, o povo de Deus. Por isso eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos, meus irmãos, orar pelos nossos pequeninos e por estas famílias. Vamos agradecer a Deus, porque temos famílias pertencendo à família da aliança, à igreja do Senhor. Convido toda a igreja a orarmos neste momento. Senhor Deus, a tua palavra diz que dos pequeninos também é o reino dos céus.
E quando nós batizamos as crianças, cumprindo aquilo que está em tua palavra, pois no Antigo Testamento elas eram inseridas com 8 dias pela circuncisão, e não há nenhuma outra ordenança para que elas não possam ser batizadas, nós as inserimos na tua igreja, no teu povo, crendo que o Senhor é poderoso para guiá-las e encontrar os seus corações. Essas crianças que agora foram batizadas, trazidas pelos seus pais, estão inseridas na família da aliança. Abençoe-as, ó Deus, e que elas cresçam em nosso meio e nas suas famílias, tendo a luz do teu Espírito guiando os seus passos. Livre-as de todo mal. Esteja, ó Deus, trazendo graça abundante a cada um dos pais e à sua disposição para poder te honrar e te adorar. E que os seus filhos possam, ó Deus, provar das bênçãos redentoras de Cristo e de fazerem parte, ó Deus, do povo eterno, conforme a tua palavra nos fala que aqueles que estão em Cristo Jesus assim o pertencem. Muito obrigado, te louvamos pelo nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, que Deus os abençoe ricamente. Presbíteros podem cumprimentar os nossos pequeninos. Que Deus esteja os abençoando e guardando a cada dia. Deus os abençoe ricamente. Deus os abençoe. Deus os abençoe. Deus abençoe sua vida. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus abençoe. Deus te abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Meus irmãos, fiquem à vontade para se retirarem. E como disse, terminando, todos aqueles que estiveram aqui e foram batizados ou professaram a fé, estão convidados ao final do culto a se colocarem conosco ali na saída, e os demais irmãos poderão cumprimentá-los. Mas ainda não acabamos, irmãos. Ao longo desse ano, nós tivemos alguns irmãos ajuntando-se à nossa igreja, vindo de outras igrejas presbiterianas. Nós não vamos batizá-los e nem vamos proceder com profissão de fé para com eles. Eles vieram de outras igrejas presbiterianas, nós os recebemos e quero convidar agora estes irmãos para que possamos orar pelas vidas deles. Então, cito aqui o Aguinaldo, a Soraya, o Samuel, Maria Clara, o Zeni, Marlene, Rosana e filhas, Leci, o Thales, e também temos algumas irmãs que estão participando desta igreja já há tempo e agora nós as recebemos, que é a irmã Sebastiana, Maria Fernandes, Guiomar, Shirley e Ana Rosa. Então estes irmãos que foram citados, por favor venha, e se porventura, na lista que nós estamos apresentando aqui, você que veio de outra igreja presbiteriana, não apareceu o seu nome, venha, para que você possa também, nós possamos orar por você. Como disse, meus irmãos, eles não estão batizando e nem professando a fé, pois já o fizeram. Então não há uma necessidade de fazer. Mas nós vamos orar com eles. E assim como eu fiz, eu vou pedir para que a igreja conheça vocês melhor, que vocês falem apenas o nome e todos os irmãos possam saber quem vocês são, se ainda não os conhecem. Sebastiana Trigueira Nogueira. Maria Fernandes do Nascimento. Marlene da Silva Moreira Araújo. Ozeni Andrade de Araújo. Samuel Faria Garcia.
Saulo de Tarso Dias dos Santos. Agnaldo Garcia. Thales Paiva Souza Ranuzzi. Muito bem, meus irmãos, vamos então orar por eles, agradecendo a Deus por esses irmãos que ao longo deste ano têm se juntado a nós e agora estão como membros da igreja e fazem parte deste corpo local. Vamos rogar a Deus que esteja abençoando a vida de cada um deles. Oremos. Senhor Deus e Pai bendito, muito obrigado por todos os irmãos que aqui se encontram. Eles vieram, ó Deus, de outras igrejas presbiterianas, estiveram, ó Deus, congregando em outras localidades, mas agora, Senhor, se ajuntaram conosco e estão, ó Deus, com o mesmo intuito de poder, ó Deus, prestar honra a Ti, Te louvar e crescer no conhecimento e na graça do Senhor. Que a Tua boa mão esteja os cercando, cuidando, abençoando, enchendo-os do Teu Espírito, para que possam, ó Deus, com o conhecimento da Tua palavra e a aplicação dela, serem santificados e crescer na Tua graça. Guarde a eles, guarde suas vidas e esteja, ó Deus, abençoando a caminhada de cada um deles em nosso meio. Assim o possa ser e nós oramos, rogando no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Presbíteros também podem cumprimentar os nossos irmãos e que o Senhor os guarde ricamente. Sejam bem-vindos. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Ao término dos cumprimentos, fiquem à vontade para retornarem aos seus lugares. E como disse aos demais que aqui estiveram, batizando, professando a fé, vocês estão ao término do culto, a estarem conosco à saída e os demais da igreja poderem lhes cumprimentar. Que Deus os abençoe ricamente. Meus irmãos, vamos ouvir a exposição da palavra de Deus neste momento. Quero convidá-los para abrir a Bíblia na segunda epístola de Pedro. Segunda epístola de Pedro. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 4 ao versículo de número 7. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 4 ao versículo de número 7. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, acabamos de ler a Tua palavra e queremos ouvir a Tua voz, porque sabemos que o Senhor fala à igreja pelas Escrituras. E agora Te rogamos que esteja, ó Deus, instruindo os nossos corações e nos dando, ó Deus, todo o direcionamento segundo a Tua vontade. Usa-me como instrumento, mas, ó Deus, convém que eu diminua e que Tua glória cresça, que o Senhor seja honrado, glorificado, e que assim eu possa ser, pela exposição da palavra, termos mais apreço por Cristo, amor por Ti, o nosso Salvador, o nosso Redentor, o Deus que enviou o Seu Filho para a nossa redenção. Ó Deus, muito obrigado, no nome de Jesus,
peço a tua iluminação. Amém. Meus irmãos, na última pregação, nós tratamos dos 3 primeiros versículos do capítulo de número 2, e nestes 3 primeiros versículos, o apóstolo Pedro está fazendo um alerta para o povo de Deus, a qual ele estava escrevendo pela primeira vez esta carta. Esta carta fala-nos hoje, ela continua sendo palavra de Deus, mas ela teve um destinatário primário, e Pedro estava preocupado em alertar aqueles primeiros receptores desta palavra, mas também a nós, do perigo dos falsos profetas e dos falsos mestres. E este perigo aparece aí nos 3 primeiros versículos. Pedro estava alertando aos cristãos para que ficassem atentos àqueles falsos ensinadores que penetrariam sorrateiramente e disseminariam heresias destruidoras na igreja. E isso que ele falou no passado serve para nós. Devemos ficar atento com aquilo que é pregado, ensinado, para ver se está de acordo com as Escrituras. E não somente em uma pregação, mas em tudo que nós ouvimos. Pedro está dizendo: tomem cuidado, porque se introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Por que Pedro estava falando sobre isso? Porque Pedro sabia que quando heresias entram na igreja, penetram no meio do povo de Deus, ou seja, a heresia não é uma verdade, ela é uma mentira, ela é um ensino falso, ela afasta a igreja da verdade, afasta uma pessoa da verdade, e isso é muito perigoso. Quando heresias ou ensinos errados penetram o meio do povo de Deus, não apenas são ensinos errados, mas também trazem um afastamento da mente, do coração, daqueles que devem permanecer na verdade. A heresia é destrutiva, a mentira é destrutiva, a verdade edifica, a verdade traz direcionamento segundo a vontade de Deus para os corações. Pedro estava dizendo isso nos primeiros 3 versículos. Pedro estava ensinando sobre isto. Mas se ele estava falando nos 3 primeiros versículos para que a igreja fosse cuidadosa com os falsos profetas, como também os falsos mestres, que poderiam introduzir os seus ensinos de uma forma equivocada na igreja, Pedro agora vai mostrar 3 exemplos. E esses 3 exemplos que Pedro irá mostrar aparecem nos próximos versículos que nós acabamos de ler. Eles aparecem nos versos 4, 5, 6 e 7. E nós vamos então discorrer sobre cada um desses 3 exemplos, porque Pedro vai mostrar como que erros penetraram no meio de pessoas, na vida de pessoas no passado e as levaram à destruição. Então fique atento a isso que nós estamos falando, que é o ensino da palavra de Deus. A sua mente deve desejar a verdade de Deus e da palavra. O seu coração deve desejar aprender dessa verdade, conhecer esta verdade, para que ela possa endireitar o seu caminho e fazer tudo conforme a vontade de Deus. Mas se isso não acontece, o erro entra. Há também consequências, e as consequências são destrutivas. Então Pedro vai mostrar esses 3 erros, ou 3 exemplos de pessoas que foram iludidas pelo erro no passado, e viveram as suas vidas no erro, e viram as suas vidas perecerem. O primeiro dos exemplos está com um tipo de pessoa que não é de carne e osso como a gente, mas são os anjos caídos. Aparece aí no verso de número 4. O verso de número 4 diz assim: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Observa que Pedro está falando aqui de anjos. Mas que tipo de anjos que Pedro está falando? Ele está falando dos anjos que se rebelaram contra Deus.
Ele não está falando dos santos anjos, aqueles que permaneceram na presença de Deus. Ele está tratando aqui de anjos que se rebelaram. Quando nós lemos as Escrituras, a Bíblia nos ensina que Deus é o Criador dos anjos. Ele criou o mundo, não havia anjos antes da criação. Num determinado momento Ele criou os anjos, assim como Ele criou os seres humanos. E ao criar estes anjos, Ele também cria os seres humanos com o objetivo de que os anjos e os homens, os seres humanos, pudessem honrá-lo e adorá-lo. Contudo, em algum momento, no começo da criação, houve uma rebelião de uma parte de anjos. E esta rebelião é exatamente a quem Pedro está se referindo, ou o tipo de anjos que Pedro está se referindo. Olha o que diz o verso 4: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram. Então, Pedro está nos falando que alguns anjos que foram criados sem pecado, se rebelaram e pecaram contra Deus. Nós podemos entender isso quando nós pensamos que ao criar o ser humano, o homem e a mulher, Deus os criou também sem pecado. E depois o homem quebra a aliança com Deus e junto com a sua esposa, pecam contra Deus. Assim também aconteceu com uma parte dos anjos. Estes anjos se revoltaram contra Deus e os seus preceitos e se tornaram anjos rebeldes. Deus os expulsou da sua presença. O Senhor os lançou distante de si e foram para onde Cristo os encerrou. Eles foram para o abismo de trevas, para o inferno. Quando nós lemos ainda, no verso de número 4, fala assim: antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas. Sabe qual palavra que é usada aqui? Pedro está usando uma palavra que o poeta Homero, um poeta grego, usou. E qual é essa palavra? Ele está usando a palavra tartaruzas. E o que significa esta palavra? Ela é diferente porque ela não é da língua portuguesa. Esta palavra vem de uma palavra que é tártaro. E a palavra tártaro na língua grega significava que era algo muito escuro ou sombrio. Então, a ideia que Pedro está trazendo para nós é que estes anjos que se rebelaram por causa da mentira, o Senhor os precipitou num lugar sombrio, num lugar tenebroso, num lugar escuro. E quando fala aqui de escuro, é sem a luz de Deus e a presença do Senhor benfazeja. Pedro está usando então uma imagem de um poeta grego antigo, a palavra usada por Homero para se referir a uma verdade que se encontra nas Escrituras. Meus irmãos, não ouvir a verdade de Deus pode precipitar pessoas no inferno, pode precipitar pessoas na perdição. E é exatamente isso que aconteceu com os anjos que se rebelaram. Estes anjos serão condenados definitivamente no juízo final, e eles permanecerão eternamente debaixo da ira de Deus, naquilo que no Apocalipse é chamado de lago de fogo e enxofre, e provarão de trevas eternas. Eles estarão em cadeias tenebrosas. Mas lembre-se, por que eles viverão desta maneira para todo sempre? Porque os seus ouvidos, as suas vidas não deram atenção à verdade de Deus. Nós precisamos lembrar que Pedro está falando que não dar atenção à verdade de Deus pode precipitar pessoas na destruição. Então, o primeiro exemplo que Pedro está usando não é de gente de carne e osso, mas os anjos são pessoas, eles têm pessoalidade, eles têm uma personalidade, eles só não são da mesma forma que nós somos, pois não têm carne e osso como nós temos, mas eles estão debaixo de destruição, porque não deram ouvidos à verdade. Não dar ouvidos à verdade de Deus é algo extremamente perigoso. Não dar ouvidos à verdade de Deus é algo que pode precipitar as pessoas à perdição eterna.
É por isso que o apóstolo Pedro, nesta mesma carta, vai dizer que fazemos bem em ouvir as Santas Escrituras, pois ela é a verdade de Deus e a palavra de Deus para nós. Mas Pedro não para no exemplo dos anjos caídos. Ele vai dar agora um exemplo de pessoas de carne e osso, e isto se encontra no verso de número 5. No verso de número 5, Pedro está agora tratando sobre os ímpios da época de Noé. Então dê uma olhada na sua Bíblia. O verso 5 diz assim: e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Então observa, meus irmãos, no verso 4, o primeiro exemplo de quem não dá ouvidos à verdade, são os anjos caídos, e eles estão na destruição do inferno. Agora, nós vamos encontrar o apóstolo Pedro falando de homens ímpios do período de Noé. Para que você possa localizar na sua Bíblia onde se encontra esta referência, esse texto, é só ir no começo do livro de Gênesis, e você vai ver que a partir dos primeiros capítulos 6, 7, 8, fala da época de Noé. Noé era um homem que viveu num mundo, e esse mundo tinha caído já por causa do pecado de Adão. E por causa desse mundo ter caído, os homens começaram a viver segundo os seus próprios corações, segundo as suas próprias vontades. Eles começaram a ser guiados pelas suas próprias inclinações. O que aconteceu então nesse mundo? É que ele se tornou um mundo entregue à violência, entregue aos desejos dos seus próprios olhos. Esse mundo se afastou da verdade com grande intensidade, e Deus trouxe então juízo sobre este mundo, de forma que este juízo que Ele trouxe sobre este mundo, era um juízo que estava vindo contra aqueles que não apenas pecavam, mas eles pecavam e dispensavam a verdade. Veja, mais uma vez Pedro está dizendo: você precisa dar ouvidos à verdade de Deus. É muito perigoso não dar ouvidos à verdade de Deus. Ele conta a história de uma época onde, com exceção de 8 pessoas, todo mundo sofreu dilúvio. E ao sofrer o dilúvio, estas pessoas todas foram precipitadas na perdição da morte. Todas foram condenadas pela morte. Eu não creio num dilúvio parcial. O dilúvio, a ideia que traz nas Escrituras, foi algo de abrangência universal no mundo inteiro, com exceção de uma única família, a família de Noé. Todas as pessoas que não deram ouvidos à verdade pereceram. Esse é o segundo exemplo. Veja como é perigoso. Não dar ouvidos ao que Deus diz pode nos precipitar ao juízo de Deus. Mas existe um terceiro exemplo, e esse terceiro exemplo se encontra nos versos 6 e 7. E aqui Pedro vai trazer uma outra história que também se encontra relatada no livro de Gênesis. No verso 6 e no verso 7 diz assim: e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. O terceiro exemplo que Pedro está nos dando, de pessoas que viveram sem dar atenção à verdade, é o exemplo dos habitantes de Sodoma e Gomorra. No livro de Gênesis nos conta destas 2 cidades, e havia outras na região onde elas estavam. Na verdade, a destruição não aconteceu só sobre Sodoma e Gomorra, mas a Bíblia nos fala que houve juízo de Deus sobre as cidades da Campina. E nessa Campina havia várias cidades, algumas outras cidades. E entre estas, as 2 mais importantes ou mais notórias era a cidade de Sodoma e Gomorra. Como que as pessoas viviam em Sodoma e Gomorra? Eles viviam com a prática de impiedades. Eles praticavam imoralidade sexual sem pudor. Eles viviam como se não houvesse Deus, ou ignorando Deus.
eles viviam buscando as vontades dos seus corações. Eles não davam atenção à verdade. E nesta cidade só tinha 3 crentes, uma família onde tinha crentes. E esta família que tinha crentes era exatamente a família que está citada no verso de número 7 pelo seu patriarca, o justo Ló. Ló era um homem piedoso diante de Deus, era um homem que tinha a graça de Deus sobre a vida dele, era um homem salvo. E mesmo na sua família, que esteve naquela cidade ímpia, nem todos da família foram salvos, pois a Bíblia nos conta que o Senhor enviou anjos para que pudessem dizer para Ló e sua família: saiam da cidade e vá para o outro lugar que eu estou lhes mandando, e não olhem para trás. E quando estavam saindo, a mulher de Ló olhou para trás, porque amou o mundo e se perdeu. Meus caros irmãos, nós temos então retratado nesse terceiro exemplo o caso de 2 cidades e outras cidades que estavam em volta, que não deram atenção à verdade de Deus. O juízo de Deus veio e as destruiu. Pastor, então quer dizer que se não dermos atenção à verdade, o juízo pode nos destruir? Sim, há um juízo final, e a Bíblia fala sobre isso e não podemos negar. Muitas pessoas não gostam desta parte do que as Escrituras falam, mas nós não podemos ocultá-la. Todos nós seremos um dia julgados diante de Deus. E quem serão aqueles que serão recebidos no reino eterno do nosso Senhor? São aqueles que foram encontrados em seus corações e amaram a verdade de Deus. E quem serão aqueles que sofrerão um juízo eterno? São aqueles que permaneceram com seus corações inclinados a ouvir as mentiras, inclinado a não ouvir a vontade de Deus. Meus amados irmãos, vocês perceberam que Pedro, com esses 3 exemplos, ele está querendo mostrar que nós temos que ser mais atentos com a verdade? Lembre-se, ele está escrevendo para cristãos, ele está escrevendo para a igreja, e ele está dizendo para aqueles cristãos: sejam cuidadosos em avaliar a verdade e guardá-la, sejam cuidadosos em amar a verdade. Precisamos amar a verdade, pois aqueles que não amaram a verdade, deram atenção à mentira, sofreram juízos, tanto os anjos, quanto também os homens, nesses 2 exemplos, da época de Noé e da época de Sodoma e Gomorra. Pedro está apresentando esses 3 exemplos para nos advertir contra o perigo de sermos seduzidos pelas mentiras, pelas heresias. Ser seduzido pela mentira, como eu disse no começo, significa abandonar a verdade. A falsa doutrina produz uma vida ímpia, afastada da vontade de Deus. Ater-nos à verdade de Deus é sermos chamados pelo Senhor da sua igreja, para que possamos amar esta verdade e desejá-la sendo aplicada em nossas vidas. E a verdade aplicada na vida de cada um de nós significa que nós somos transformados à imagem de Cristo, somos santificados. A santificação implica a verdade aplicada na sua e na minha vida. Quando ouvimos a verdade e a desejamos, somos também santificados. Pedro está chamando o seu povo, o povo de Deus, do qual ele fazia parte e que foi colocado como autoridade, para que pudesse amar a palavra de Deus. Ame a verdade de Deus, conheça, perscrute-a, rogue ao Espírito de Deus que te ilumine, peça ao Espírito de Deus que derrame sobre você a capacitação para que você leia as Escrituras e a conheça, para que ela seja na sua vida o direcionamento de Deus em todas as áreas. Meus amados irmãos, toda a igreja do Senhor Jesus em toda a face da terra é chamada para voltar-se para a verdade. Voltemo-nos para a verdade, voltemo-nos para as Escrituras, voltemo-nos para a verdade que é Cristo. Lembre-se que o Senhor Jesus certa feita falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Amar a verdade é amar a Cristo. Você tem amado a Cristo? Se você ama a Cristo, e creio que assim o seja, você também ama a verdade de Deus. Não é possível amar a Cristo e não amar a verdade de Deus. Que Deus os abençoe e que o Espírito Santo os leve e os atraia a ter amor perene e contínuo pela verdade que vem do nosso próprio Deus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, porque podemos ouvir a Tua palavra que nos estimula a amarmos a verdade do Senhor. No passado, como retratado pelo apóstolo Pedro, o povo que vivia na época de Noé amou a mentira e se perdeu. O povo que vivia na época de Ló, na cidade de Sodoma e Gomorra, amou a mentira e se perdeu. Anjos que foram criados não guardaram o seu domicílio, amaram a mentira e foram precipitados nas trevas. Ó Deus, graças te damos porque a igreja do Senhor é alcançada pela tua graça para amar a verdade que vem do Senhor, que vem de tua palavra, que nós possamos, ó Deus, desejá-la, que ela possa fazer parte da nossa vida, nos orientando em todas as coisas. Muito obrigado, porque o Senhor nos mostra a verdade, e esta verdade é manifesta em Cristo Jesus, nosso Salvador, que nos deu a sua palavra para nos guiar. Te louvamos e te bendizemos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, nós vamos passar agora a celebração da ceia do Senhor. Quero convidar os presbíteros todos que estejam me acompanhando para podermos proceder com a ceia do Senhor. Abra sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios,